Nosso estudo de hoje está na lição 11 do livro da Esperança, Em Louvor da Alegria. Começa com o trecho do Evangelho de Lucas, capítulo 6, versículo 21, Bem-aventurado vós que agora chorais, porque rireis. E tem um texto do Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 5, texto 25. Lembrai-vos de que, durante o vosso degredo na terra, tendes que desempenhar uma missão de que não suspeitas, quer dedicando-vos à vossa família, ou quer cumprindo as diversas obrigações que Deus vos confiou. Nos dias em que a experiência terrestre se faça amargosa e difícil, não convertas a depressão em veneno. Quando a aflição te ronda o caminho, anuncias trazer o espírito carregado de sombra como quem se encontra ausente do lar, ansiando regresso. Entretanto, isso não é motivo para que te precipites no desânimo arrasador. Acusas-te em trevas e podes mentalizar com a própria cabeça luminosos pensamentos de otimismo e fraternidade, ou retratar nas pupilas o fulgor do sol e a beleza das flores. Entrega-te à mudez, proclamando não suportar conflitos que te rodeiam e nada te impede abrir a boca a fim de pronunciar a frase de reconforto e apaziguamento. Asseveras que o mundo é imenso vale de lágrimas, cruzando os braços para chorar os infortúnios da terra, e possuis duas mãos por antenas de amor capazes de improvisar canções de felicidade e esperança do trabalho pessoal em favor dos que sofrem. Trancas-te em aposento solitário para a cultura da irritação, alegando que os melhores amigos te não entendem e perdes horas inteiras de pranto inútil e senhoria dois pés, a maneira de alavancas preciosas, pronta a te transportarem na direção dos que atravessam provações muito mais dolorosas que as tuas, junto dos quais um minuto de tua conversação, ou leve migalha do que te sobra, te granjearia a compreensão e a simpatia de enorme família espiritual. Em verdade existe a melancolia edificante, expressando saudade da vida superior. Contudo, aqueles que a registram no âmago do próprio ser, consagram-se com um redobrado fervor ao serviço do bem, preparando no próprio coração a nesga de céu, suscetível de identificá-lo no plano celestial que esperam, ansiosos, suspirando pelo reencontro com os entes que mais amam. Ainda assim é imperioso arredar de nós o hábito da tristeza destrutiva, como quem guerreia o culto do entorpecente. Espíritos vinculados às diretrizes do Cristo, não podemos olvidar que o Evangelho, considerado em todos os tempos como sendo um livro de dor, por descrever obstáculos e perseguições, dificuldades e martírios sem conta, começa exalçando a grandeza de Deus e a boa vontade entre os homens através de cânticos jubilosos e termina com a sublime visão da humanidade futura na Jerusalém libertada, assentando-se gloriosa na alegria sem fim. Muito bonita a maneira como Emmanuel emoldura mais uma vez os seus textos, principalmente lembrando aqui como é que começa as escrituras e como é que terminam as escrituras, porque muita gente, quando vai ler o livro do Apocalipse, ele se apega muito àquelas descrições, né, de todas as trombetas e aquelas destruições que haveriam, né, como prenúncio de uma nova era, mas esquece de ler o último capítulo, que mostra uma terra libertada, uma alegria, uma terra regenerada, né? Mas o texto de hoje ele tem o objetivo de mostrar que o dia que a gente conseguir descobrir quanto mais solidário nós formos, menos solitário ficaremos, e a gente descobrir também que esses sentimentos que vêm de tristeza, que começam às vezes com uma tristeza pequena, por algum pequeno acontecimento, mas que começa a nos acompanhar por 2 dias, ao invés de um dia, 2 dias, 3 dias, e daqui a pouco pode estar sendo um convite para entrar numa crise depressiva, numa crise de algum transtorno psicológico, né? A melhor maneira de você acabar com esse tipo de comportamento é você conhecendo algum trabalho assistencial. E é interessante, porque durante muito tempo na nossa casa, até os dias de hoje, na nossa instituição religiosa, a gente tem um trabalho que é um trabalho simples, é um trabalho que tem por objetivo você preparar comida, alimento, para colocar nas quentinhas e levar para normalmente irmãos nossos que estão morando na rua nesse momento, estão passando por essa provação. E aí o que acontece? É um trabalho que começa
Você reunindo alguns voluntários, pegando algumas doações, estabelecendo qual é a comida que você vai estar fazendo. Então, escolhe feijão, escolhe arroz, descasca a batata, descasca a cenoura, vai preparando aqueles alimentos. E aí, primeira coisa, a pessoa está com depressão, convida a pessoa para vir para o trabalho, ela vai para um ambiente que ela vai ter pessoas desconhecidas, mas todos ali trabalhando com alegria, tá carregando seus problemas também, tendo até momentos para desabafar também. Ah, pô, estou passando por um problema tal e está descascando a batata e preparando. Daqui a pouco arruma todas as quentinhas, até chegar uma equipe com carro, com caixa de isopor, bota tudo dentro da casa. Aí uma outra equipe normalmente, né? Que procura fazer essa variação, até porque de um tempo para cá, né, começou a ficar muito perigoso também e muita gente para a rua, embora nunca tivemos problema na rua. Pelo contrário, as pessoas, quando a gente começa a fazer esse trabalho de entrega, elas reconhecem, sabe quem é o grupo, qual é o objetivo do grupo, sabe tudo. Então nunca tivemos. Mas, para evitar alguns problemas, normalmente é um outro grupo. Né? A gente vai ver um outro grupo, pega, bota as quentinhas e vai levar para a rua, faz aquela fila, entrega uma quentinha para cada um, entrega um suco para a pessoa. Gente, esse trabalho é o suficiente para dar uma renovada na semana da pessoa. Aí a pessoa fica aguardando, na semana que vem vou lá de novo. Você vai o quê? Vou fazer quentinho. Não, vai lá para conversar, para desabafar, para colocar a energia dela em movimento. Eu falei, poxa, o texto do Emmanuel de hoje é todo dessa maneira, que ele fala assim, vem cá, ó, acusa-te em trevas. Eu estou em trevas, né? Mas eu posso mentalizar com a minha própria cabeça pensamentos de otimismo, de fraternidade, para poder sair dessa coisa de treva. Aí eu fico mudo, proclamando não suportar os que me rodeiam, mas eu posso abrir a boca e pronunciar alguma frase de reconforto, de apaziguamento. Eu posso fugir desse sentimento que ele coloca aqui, né? Bem-aventurado vós que agora chorais, porque rireis. Como é que eu vou fazer para rir, para sair dessa situação, né? Tá, eu vou sair dessa situação fazendo o movimento contrário, ao invés de ficar na inércia, eu começo a fazer alguma coisa. Então, parece que chega um momento que a gente começa a sentir esse tipo de coisa e fala, não, peraí, eu não quero sentir esse tipo de coisa, não vou me permitir sentir esse tipo de coisa. Para que é tristeza? Que é negócio de tristeza? E a tristeza, ela vem de alguma maneira, gente, porque o que acontece? A gente tem que entender que o pensamento, ele ainda é muito incompreendido, né? A maneira como se processam as comunicações por pensamento. Mas, às vezes, está tendo um acontecimento muito triste na casa ao lado, na casa do teu vizinho, e você está sentindo aquela frequência. A gente chama de frequência porque se a gente pudesse ter alguns aparelhos para medir, você ia ver as ondas. E a gente captando as ondas, é porque a gente não vê as ondas, a gente não vê a onda nem do próprio telefone celular, né? A gente esquece que é sem fio. Tem uma onda aqui, mas a gente não vê essas ondas. Então você está captando aquela tristeza. Então chega um ponto que, na verdade, eu mesmo fico assim, mas peraí, eu não tenho motivo nenhum para estar triste. De onde eu estou captando isso? Ou estarei captando de algum encarnado que está por perto, ou então algum espírito está por perto e eu estou conseguindo sentir o que aquele espírito está me passando. Mas a primeira coisa que eu vou identificar, peraí, isso não está vindo de mim. Porque tem gente que tem mania de falar, por que eu estou sentindo isso? Aí quer arrumar uma justificativa. Ah, foi por causa do patrão que brigou, foi por causa do problema que teve financeiro em casa, foi por causa... Não teve problema nenhum, não. Você só captou aquela tristeza. Não, mas eu não quero deixar aquela tristeza tomar conta. Como é que eu faço? Mudar a sintonia. Então, eu, por exemplo, eu tenho o costume, né, de ligar a televisão ou para assistir uma palestra edificante, alguma coisa que seja bom, de bom conteúdo, ou às vezes até para rir. E quando eu quero rir, eu vou procurar uma entrevista que seja boa, vou procurar, às vezes até pegadinha de televisão mesmo. Então, a intenção é só descontrair. Então, a sair daquele ambiente de tristeza, comecei a rir um pouquinho. Tá, é claro que a gente não vai ficar só nisso o tempo todo, né? Tem que ter um conteúdo que seja, né, edificante também. Mas às vezes o objetivo é só sair daquela sintonia de tristeza. Saiu daquela sintonia de tristeza, a melhor maneira vai ser sempre... Sentiu tristeza? Vai lá, vai no asilo, vai no abrigo, vai no orfanato. E você vai ver pessoas passando por provas mais difíceis que a sua e vai se sentir feliz ali botando a sua energia em movimento. Que Jesus nos abençoe hoje e sempre.